Olá! Já pararam para pensar que toda a Constituição é como se fosse a planta baixa da vida de um cidadão? Sabe, ela que define os espaços, as proteções, os alicerces de toda a sociedade? E hoje a gente vai mergulhar em duas áreas que são cruciais nessa planta: os direitos sociais e as regras de nacionalidade na nossa Constituição brasileira. Vamos pensar em situações bem da vida real. O que acontece, o que garante o sustento de uma pessoa se ela for demitida? Ou então, e a nacionalidade de uma criança, filha de brasileiros, que acaba nascendo lá fora em outro país? São perguntas com impacto enorme, e as respostas, olha, estão todas lá, escritas na nossa lei fundamental. Então, vamos começar pela primeira parte da nossa análise, que é focada nos direitos sociais. A melhor forma de pensar neles é como se fossem as promessas que o Estado faz ao seu povo para garantir o mínimo de bem-estar e dignidade. Agora, o que é realmente interessante aqui é essa ideia de ação positiva. É diferente daqueles direitos mais antigos, de primeira geração, que geralmente dizem o que o Estado não pode fazer, tipo proibir a liberdade de alguém. Os direitos sociais são o contrário. Eles dizem o que o Estado tem que fazer. Ele tem que prover, agir, entregar serviços. E que compromissos são esses, afinal? Bom, o artigo 6º da Constituição dá uma lista para gente. E olha só a amplitude disso. Vai do mais básico, como saúde e alimentação, até trabalho, moradia e até mesmo lazer. É um projeto de vida bem completo. Vamos para um caso bem prático. Pensa só. Uma pessoa decide, por conta própria, sair do emprego. Será que a Constituição protege essa pessoa com o seguro-desemprego? Essa é uma dúvida super comum. E a resposta está aqui, direto na fonte. O texto da Constituição é muito específico. A chave para entender tudo está em uma única palavrinha: involuntário. Então, resumindo, a resposta é não. O seguro-desemprego ele foi pensado como um amparo para quem foi pego de surpresa, sabe? Para quem não escolheu ficar sem trabalho. A lei faz essa distinção de um jeito bem claro. Ok, vamos para outra pergunta do dia a dia. Imagina que chega o fim do mês e o salário vem menor. O patrão pode simplesmente fazer isso de forma unilateral? A regra geral é um sonoro não. O princípio da irredutibilidade do salário é uma proteção fundamental. Mas, como quase tudo no direito, tem sempre um porém, né? E esse porém muda completamente o cenário. E a exceção é justamente essa. A Constituição abre uma porta. Ela permite a redução do salário se e somente se isso for negociado e aprovado numa convenção ou acordo coletivo com o sindicato. Isso mostra a força que a negociação coletiva tem. Mas, claro, ter um direito escrito na lei é só o começo da história. O verdadeiro desafio é como transformar aquilo em realidade. E é isso que nos leva a um grande ato de equilíbrio que existe na Constituição. Essa imagem ilustra a tensão perfeitamente. De um lado, o que a gente chama de mínimo existencial, que é aquilo que é indispensável para a dignidade, do outro, a reserva do possível, ou seja, a realidade dos cofres públicos. É um verdadeiro cabo de guerra, um que define o debate público e as decisões políticas todos os dias. O mínimo existencial funciona como se fosse um piso, uma base. A ideia é que, não importa a crise financeira, existem certas coisas essenciais para a vida que simplesmente não podem ser cortadas. É o núcleo duro dos direitos sociais, aquilo que a justiça pode ser chamada para proteger a qualquer custo. E a reserva do possível é o outro lado da moeda, é o argumento do gestor público. Ela reconhece que, bom, os recursos não são infinitos. Então, a aplicação de muitos direitos depende do orçamento disponível. O Estado só pode agir na medida do possível, o que acaba forçando escolhas bem difíceis sobre onde investir o dinheiro. A gente já viu quais direitos são prometidos. Agora, a pergunta que fica é: prometidos para quem? Quem é que a Constituição considera brasileiro ou brasileira? No mundo, existem basicamente dois grandes princípios para definir isso. O jus soli, ou direito de solo, que diz que a nacionalidade vem do lugar onde a pessoa nasceu, e o jus sanguinis, direito de sangue, que fala que o que conta é a descendência, a nacionalidade dos pais. O Brasil, como a gente vai ver, usa uma combinação bem inteligente dos dois. Vamos usar um exemplo para ficar mais fácil. Imagina o caso do Ricardo. Ele nasceu lá no México. A mãe dele é brasileira, o pai é chileno. E aqui vem o detalhe crucial. A mãe dele estava no México a serviço do Brasil, trabalhando para o governo brasileiro.
A conclusão, nesse caso, é direta. Ricardo é brasileiro nato. Aqui, a regra do jus sanguinis, do direito de sangue, prevalece. O fato de a mãe estar representando o país lá fora garante a nacionalidade originária para o filho, não importa onde ele tenha nascido. Agora um cenário um pouquinho diferente. E a Laura? Ela nasceu na Itália, a mãe é brasileira, mas não estava a serviço do país. E aí? Bom, o caminho é outro. Se a mãe for até uma repartição consular brasileira e registrar a Laura, pronto, ela também vai ser considerada brasileira nata desde o nascimento. É uma outra forma de aplicar o direito de sangue. Isso tudo nos leva a uma distinção final e bem importante. A Constituição trata do mesmo jeito quem nasceu brasileiro e quem se naturalizou depois? A resposta curta é: quase sempre sim, mas não para tudo. Esta tabela deixa a diferença bem nítida, né? Existem alguns cargos específicos, o topo mesmo da estrutura de poder da República, que são exclusivos para brasileiros natos. A gente está falando da presidência, do comando do STF e das Forças Armadas, por exemplo. São vistos como cargos estratégicos para a soberania nacional. Mas, olha, é fundamental entender que essa é a exceção e não a regra. Fora desses pouquíssimos cargos listados, um brasileiro naturalizado tem plenos direitos. Pode ser ministro de Estado, ser eleito senador, deputado. O princípio geral é sempre o da igualdade. Tudo isso que a gente viu mostra que uma Constituição não é um documento parado no tempo. É como disse Cícero, né? A dedicação contínua a um objetivo único consegue frequentemente superar o engenho. Ou seja, construir e manter os direitos de uma nação é um esforço constante, diário, não é um ato único de criação. E a gente termina com essa reflexão. Nós analisamos o que a Constituição brasileira promete, tanto em direitos quanto em identidade, mas o grande debate, o que realmente define o país, é a luta diária para transformar essas palavras em realidade para cada cidadão. E essa é uma história que continua sendo escrita todos os dias.